Salve, salve, massa atleticana! Tá começando aqui agora mais um programa do canal, eu acredito no canal Noticioso. E você, já se inscreveu no canal? Já curtiu esse vídeo? Então curte esse vídeo aí, se inscreve no canal e aciona o sino de notificações para você ficar por dentro de tudo que rolar aqui no programa e nos outros programas também do canal Noticioso. Vale ressaltar que hoje eu tenho informações sérias aqui para falar para você sobre o novo treinador do Atlético. Então fica até o finalzinho do vídeo que a gente vai falar muito sobre isso. Vamos falar tudo sobre o Clássico Mineiro aí também. E é claro, como é de praxe, eu tô sempre aqui acompanhado do meu fiel sábio comentarista Thiago de Araújo. E aí, Thiagão? 100%, cara. Bom demais. Tá empolgado com o treinador novo? Cara, não muito, mas a gente vai conversar sobre isso aí pra ver se a gente acha um ponto em comum, né? Um denominador comum. Não, vamos achar com certeza. Mas aí, falando um pouquinho antes da gente falar desse assunto do treinador, ô Thiago, eu quero voltar um pouquinho no Clássico e falar sobre algumas coisas que rolou no Clássico. O que você achou do jogo em si? O jogo, na verdade, a gente, com a mudança do treinador, ele fez uma formação que era o mais óbvio que a gente poderia ter com as peças que a gente tem. Na verdade, eu faria da mesma forma que ele fez. Então, assim, é um técnico que acompanha o dia a dia do Galo e eu acho que para apagar esse incêndio não tinha pessoa melhor, né? Então, o Galo se comportou bem. Nós tivemos uma infelicidade do VAR aí, que não pegou aquele pênalti, claro, né? Mas eu sou um pouco contra essa teoria da conspiração. Eu não acho que tem nenhum tipo de movimento para beneficiar o Cruzeiro ou prejudicar o Atlético. Eu acho que foi erro mesmo, foi ruindade mesmo. Eu acho que como estava no final do jogo, ainda todo mundo está se acostumando ainda com o procedimento do VAR. Então agora que a gente está sabendo também de algumas regras, que, por exemplo, quando o juiz sai de campo, o VAR não pode atuar mais. Então tem alguns detalhes que a gente vai se acostumando com a adaptação do VAR. Mas o mesmo erro que aconteceu com o Atlético poderia ter acontecido com o Cruzeiro e, infelizmente, prejudicou o jogo e o placar, né? Que, na verdade, o resultado final. Então acho que o Atlético foi prejudicado sim, mas sem teoria da conspiração. Não acho que isso tenha sido nenhum tipo de atitude premeditada, enfim. Então vamos torcer que no Clássico de sábado a gente tenha um compromisso maior do VAR com a exatidão, né, do jogo e lembrando, gente, que o VAR ele atua só em alguns momentos, ele pode atuar. Falar justamente isso agora. A gente estava conversando com ele atua sobre dúvidas de pênalti, sobre impedimentos, cartões vermelhos, então coisas como lateral, que foi muito questionado, mas por que não viu o VAR, que não era... o VAR não pode interferir nesse tipo de jogada, aí tem que ser realmente os auxiliares e o juiz. E o auxiliar naquele escanteio que originou, né, o gol do Cruzeiro, estava na cara dele. Então aquilo ali foi erro crasso do auxiliar. Então o VAR não tem nada a ver com aquilo ali. Então acredito que o VAR vá melhorar ao longo do tempo, né? Mas nós temos que dar realmente uma chance para ele se adaptar melhor. Eu acho que o VAR hoje é essencial, né, para o futebol, para a evolução do futebol. Então nós torcedores, apesar da gente não concordar com algumas ações ou atitudes do VAR, a gente tem que entender que está no processo de evolução, né, Thiago? E não dá pra gente ficar questionando o nível de falar, não quero VAR mais, eu quero voltar pro antigo, porque na verdade o que acontece é o seguinte, Thiago. A gente tá entendendo tanto que o VAR é justo e melhor futebol, que hoje a gente está sendo... Como eu posso falar? A gente está cobrando mais a assertibilidade da arbitragem do que antigamente. Porque hoje a gente sabe que o VAR tem condições aí futuras de dar pra gente um futebol realmente mais justo, né? Com decisões realmente aí acertadas e tudo mais. Mas falando da partida, Thiago, você gostou da postura do time atleticano? Você achou que o Cruzeiro jogou bem na partida ou o Cruzeiro jogou mal? O Atlético conseguiu anular o Cruzeiro nesse aspecto? O que você achou? Quem gosta de futebol e acompanha o futebol, independente de Atlético e Cruzeiro, nós temos que fazer uma analogia ao jogo e entender que realmente o conjunto do Cruzeiro hoje ele é mais exitoso. É um time que joga coletivamente melhor que o time do Atlético. O time do Atlético ele ainda não está encaixado. Eu acho sim que o Atlético tem boas peças, não tem boas peças de reposição, mas ele no elenco principal ele tem boas peças sim. Ele até se assemelha ao plantel do Cruzeiro. Eu acho que a diferença do Cruzeiro com o Atlético é que o Cruzeiro tem muito mais peças de reposição do que o Atlético. Então, numa eventual substituição, você pode até elevar o nível de alguma posição, coisa que nós não conseguimos fazer com o nosso banco. Então, essa é a diferença. E o coletivo do Cruzeiro,
embora não me agrada o futebol do Cruzeiro, assim, como admirador do futebol, eu gosto de um jogo mais aberto, mais ofensivo, enfim. E o Mano, ele não chega a ser retranqueiro, mas ele é um técnico que ele diminui o jogo, assim, o jogo fica mais preso e não é um time tão legal de assistir, né? Eu gosto de times mais ofensivos, jogos mais abertos. Eu acho que o futebol perde um pouco com essa estratégia, mas é uma estratégia que ganha jogo, né? E que segue ali você segue ali a cartilha do futebol. Então eu espero que o Atlético se encaixe e tenha os retornos ofensivos que a gente espera, porque as peças nossas são propensas beneficiam o ataque, né? Mas ainda o Atlético não está encaixado. Então o Atlético está jogando literalmente na camisa. E na camisa a gente viu que realmente dá para ganhar e eu acho que dá para ser campeão. Eu acredito muito no título do Atlético, Independência no sábado. Não tá nada difícil, não. Agora, difícil realmente tá o banco, né? A gente viu que o Casares machucou. Quem que entrou no lugar do Casares? Vinícius. O Vinícius não consegue responder à altura, né? Ele não tem o mesmo futebol, embora ele tenha um poder de marcação um pouco melhor do que o Casares, mas a gente precisa ali de criatividade, a gente precisa de mais ofensividade naquele setor e o Vinícius realmente ele não tem o futebol que se equipara ao do Casares. Mas eu tô animado porque o Luan parece que vai para o jogo, né? Já está treinando, hoje é quinta-feira, ele já está treinando desde ontem. O Hever também voltou a campo, o que também é uma boa notícia. E o Casares parece que não vai jogar, porque ele até agora não voltou para treinar. Mas eu acredito no título, acredito que nós vamos conseguir levantar o caneco aí. É só realmente ter a cabeça no lugar, tranquilidade, é um gol só. A gente precisa ganhar, né, do Cruzeiro. Não acho uma tarefa impossível, então acredito no título sim. E aí, Thiago, falando do jogo do Atlético de domingo e tudo, né? Você até citou que o técnico fez tudo que você gostaria que fizesse. Sobre esse novo treinador, Thiago, o que você acha? Você acha que está na hora realmente da gente buscar um novo treinador? Ou você acha que é hora de esperar, de ter um tempinho para colocar a cabeça no lugar? Olha, eu acho que essa questão do técnico, na verdade, são duas posições que a diretoria geralmente tem. Ela, às vezes, ela busca o técnico mais para dar uma resposta ao torcedor do que para fazer para dar uma cartada definitiva para o planejamento do Atlético. Então, pelos nomes que a gente tem visto no mercado, os que são mais cotados para poder vir para o Galo são o Ceni, né, que já foi até anunciado que vai ter uma proposta oficial para ele, e o Osório, né, em segundo plano. Eu, sinceramente, eu não gosto desses nomes. Eu acho que entre ter treinadores desse quilate para poder assumir o Galo, eu prefiro ter treinadores como Largue, como o próprio treinador do Júnior do Atlético, por enquanto. Então, acredito eu que se não tivermos um nome que resolva o problema, é melhor nós mantermos o que a gente tem com soluções caseiras do que a gente trazer aí um técnico que vai mudar todo o sistema de contratação, enfim, e é uma aposta, de novo, uma aposta no time do Atlético. E a torcida realmente está estafada e está cheia de tentativas. A gente precisa de alguma coisa mais concreta e mais efetiva. Eu não gosto do nome do Rogério Ceni, embora eu sei que o Henry ele gosta dessa opção, e nem do Osório. Eu preferiria um nome mais unânime entre a torcida. É só você ver nas redes sociais, a reprovação do Rogério Ceni é de 80%. Então eu não acredito que seria uma boa opção. E você, o que você acha, Henry? Eu volto a falar, né? Eu gosto muito do Rogério Ceni, gosto do Osório também, pro momento atual do Atlético. Agora, sendo muito sincero, se fosse analisar numa situação que a gente tivesse com tempo, que a gente tivesse, né, pensando a longo prazo mesmo para um treinador, eu não traria nenhum dos dois. A gente está numa situação hoje que se correr o bicho pega, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? É uma coisa assim. Então, realmente, é complicado a gente hoje analisar, porque realmente o que o Thiago falou, ele tem razão. Realmente, às vezes vale mais a gente ter um pouquinho de paciência para trazer uma pessoa, né, com mais, né, cancha para chegar e resolver o problema, e a torcida realmente aceitar o treinador e tudo mais. O meu medo, Thiago, é que a última vez que aconteceu isso, a gente viu o Thiago lá sendo, né, consolidado como treinador do Atlético na época, sendo efetivado, e não que eu não tenha gostado, porque eu até cobrei isso da diretoria na época, mas a gente viu depois que a gente colocar um treinador que não tem tanto peso é complicado, porque a torcida do Atlético ela é uma torcida de muita cobrança, né? O torcedor do Atlético, depois da Libertadores, passou a ser um torcedor mais chato, um torcedor até mais exigente. Mais exigente, isso.
Nós, gente, fugiu da minha cabeça uns 30 vezes, né? Voltou agora. Mas aí, falando sobre essa exigência da torcida do Atlético, um amigo meu, Jesus, estava conversando com ele ontem, ele falou comigo, falou assim, Henrique, saudade da época que eu não entendia porcaria nenhuma de futebol e eu só ia pro estádio para torcer pro Galo, eu era mais feliz. Não via nada, não via grande futebol, não via título, mas eu era feliz. Então, assim, tem um lado positivo, né, por essa cobrança do torcedor, que a diretoria ela se vê na obrigação de fazer um trabalho melhor, de trazer peças melhores, mas também tem esse outro lado, que a gente acaba sofrendo mais do que o normal, porque a gente vê as coisas erradas sendo feitas, a gente acaba sofrendo por antecipação, porque a gente sabe que no final vai dar em pizza. Mas aí, falando do Rogério Ceni, eu vou até dar uma notícia sobre ele no final do programa, não esqueçam de ficar até o final para vocês assistirem. Se eu, particularmente, Thiago, se eu sou o Rogério Ceni, eu não viria para o Atlético. Se eu sou ele. Por quê? Porque o Atlético hoje literalmente é um time moedor de treinadores. A torcida do Atlético hoje não tem paciência, porque no primeiro revés que o Rogério Ceni tiver, a torcida vai pedir a cabeça dele. Então, assim, será que pro Rogério Ceni, que está lá no Fortaleza, até fazendo um trabalho razoável para bom, será que para ele realmente é o momento, para a carreira dele agora, de deixar o Fortaleza, onde ele tem uma situação confortável, para vir pro Atlético pegar essa pressão, essa bomba toda? É o mesmo caso do Thiago, né? Thiago Nunes, que está no Atlético Paranaense, ele está fazendo um trabalho maravilhoso com aprovação praticamente 100% da torcida. E na verdade ele fez essa escalada aí com o time do Atlético, tanto a diretoria do Atlético quanto do Atlético Paranaense, Atlético Paranaense foram inocentes com relação ao Thiago Nunes, né? Uhum. O Atlético Mineiro, porque não conseguiu perceber que foi oferecido mesmo o Thiago Nunes, mas na verdade foi uma ponte para ele alcançar um aumento de salário, e a diretoria do Atlético Paranaense de ser inocente, de achar que ele não fez nada para poder exatamente subir e se valorizar no próprio clube. Então, um técnico e seu agente fizeram dois grandes clubes de bobo, né? Então, os dois, eu acho que saíram com a imagem riscada, né? Saíram até o presidente do Atlético Paranaense criticando muito a diretoria do Atlético, e eu acho que quem ganhou com isso foi só o Thiago Nunes e o empresário dele. Então, que fica aí de lição. E outra coisa, eu também não me agrada também esse tipo de vazamento de informação, igual teve, já deu até no Globo, né, .com, a informação que o Atlético vai fazer uma proposta oficial depois de acabar o campeonato regional. Eu preferiria que isso ficasse em sigilo e só viesse a público depois de definido, porque eu acho que isso gera muita especulação negativa, eu acho que isso não faz bem e dá brecha para esse tipo de coisa, igual aconteceu com o Atlético Paranaense. Então, acho que a diretoria do Atlético deveria trabalhar com um pouquinho mais de cautela, um pouquinho mais de silêncio, né, e procurar nomes, mas só efetivar e repassar como informação depois de efetivado, para não gerar esse tipo de especulação negativa. Pois é, isso aí acabou na época do Calil, né? Até o da Pomoceno também pegou um pouquinho disso aí, mas nessa atual diretoria tudo que acontece vaza, né? Então, assim... Impressionante, cara. Inclusive, vou dar a informação porque vazou. Então, eu tenho que dar a informação. Se chegou no meu ouvido, eu tenho que passar pra frente, né? Principalmente pro torcedor que acompanha o canal aqui com muito carinho, que sempre que tá inscrito aí, a gente tem que... se a gente sabe, eu não vou ficar segurando informação para dar para vocês. Mas realmente eu concordo com o Thiago. Eu acho que uma diretoria séria, ela deveria trabalhar com silêncio mesmo, não deixar vazar nada, porque isso aí é bom pro time e é bom também, né? Porque isso é bom só pro time, na verdade. Até pro próprio profissional também, né? Claro. Que o Rogério Ceni tá disputando as finais lá, enfim. Mas eu acho que a diretoria do Atlético tinha que ser mais profissional. E eu quero até abordar esse assunto, Thiago. Falar do Rui Costa, cara. Cara, eu tô gostando muito do trabalho dele. O que você tá achando? Eu ia falar disso, me surpreendeu positivamente. É um cara que tem proatividade. Ele chegou, ele assumiu o papel, ele se prontificou, ele deu a cara a tapa. Quer dizer, é o profissional que a gente precisava no futebol. Acredito que ele tem um respaldo grande na área dele, e eu gostei muito da atitude dele. Eu gosto quando as pessoas assumem as responsabilidades. Ele está fazendo mais do que ele precisa, porque ele veio a público para poder realmente falar, né, do erro da arbitragem, se posicionar, e ele está acompanhando os treinos. Quer dizer, é um cara bem participativo. Então eu acho que é um profissional novo, mas com muita garra. Eu gostei do discurso dele. Vamos ver se o trabalho dele é tão bom quanto a fala dele, né? Então, até então, eu estou bem otimista com o trabalho do Rui Costa.
Eu gostei muito porque ele chegou, né, batendo no peito, falando da honra do atleticano, né, de ser atleticano, falando do time. E aí a gente vê muito Itair Machado, né, que fala besteira pra caramba. Itair Machado, você vai me desculpar, com o perdão da palavra, eu vi uma entrevista dele na 98. Eu ia falar da 98 justamente. Ele assim, brigando com a Minas Arena? Eu acho que ele não tem capacidade para ser um dirigente sério. Ele mais se assemelha a um torcedor marginal do que para um dirigente sério, né, em que vai passar a linguagem dele não é apropriada, é um cara completamente sem preparo para estar na posição dele, e dizem aí todos que convivem no futebol que ele é uma pessoa de caráter extremamente duvidoso. Então, eu acho que isso não contribui para o futebol de uma forma geral. Completamente diferente do Rui, né? Embora eles tenham funções diferentes, mas o Rui é um cara sério, é um cara que, né, você vê que é um cara preparado, então realmente é bem diferente assim, o perfil dos dois dirigentes, né? Mas é isso que eu queria colocar, porque eu acho legal a coisa do seu falastrão, mas tem que ser um falastrão com lógica, tem que ser um falastrão que tem respaldo para falar, e é exatamente essa diferença que eu queria falar. Que o Rui Costa, ele é um cara que fala, né, que chama, que mostra vontade, mas não é aquela coisa igual eu estava vendo o Itaí falando da Minas Arena. Nossa, parece besteira. E o Itaí falando parece que é uma discussão de torcedor. Não, parece torcedor de barzinho, né? E fica falando, coitadinho da Minas. A linguagem dele não é apropriada. Ele é um cara, eu acho, na minha sempre opinião, agressivo, completamente né? despreparado. Sempre agressivo. Ele não consegue ter uma conversa de alto nível, sempre brigando, sempre fazendo piadinha, sempre tentando jogar pro lado do sensacionalismo. Então, assim... o futebol não precisa disso, né? Eu acho que a gente precisa ter mais seriedade. A gente tem que elogiar a diretoria pela escolha do Rui Costa, que eu achei uma escolha, assim, extremamente assertiva, muito bacana. E, assim, a gente critica muito a diretoria, né? E eu acho que tem muito mais erro do que acerto, na verdade. Mas essa aí vai para a conta do acerto, com certeza. E no clássico, Henrique, eu esqueci de te perguntar se você também achou que o time encaixou um pouco melhor com aquela formação, que na verdade é a formação que a gente queria que o Levi viesse trabalhando, né? Que é com o Thiara ali pela esquerda, com o Luan pela direita, o Casado centralizado. Você achou que deu um resultado melhor? Eu acho que o Thiara, só do Thiara estar em campo, o time já melhorou muito, né? Então aí a gente não entende realmente o que estava acontecendo com o Levi de colocar o Thiara no banco. Se era para dar não sei. Pode ser alguma implicância pessoal, enfim. Se era para mostrar para o time que ele tinha o comando, se usou o Thiara como exemplo, né, para fazer isso, a gente não consegue entender, né? Porque a gente não está lá dentro, né, vendo o que está acontecendo no dia a dia do time. Mas o que o Thiara fez para esse time com relação ao crescimento dele, realmente, assim, impressionante. Né? Eu acho que agora no Horto, né, no Independência, acredito que a gente vai conseguir dar uma resposta melhor com a ajuda da torcida. Eu acho que nós vamos... Você achou legal a escolha pelo Horto? Eu gostei. Eu gostei porque eu acho que o Galo precisa de uma pressão maior. No Mineirão, a gente teria com certeza um público superior ao do Cruzeiro, tenho certeza absoluta disso, mas eu acho que no Independência a pressão é um pouco maior. E pelo que a gente sabe e ouve, até o Rui Costa falou, enfim, os jogadores, eles temem um pouco mais a questão da Independência, até pela proximidade da torcida. Inclusive, o Cruzeiro pediu para tirar, né, a cabine do VAR de dentro do Independência, quer dizer, uma solicitação completamente absurda, mas até com receio, né, dessa pressão influenciar na decisão. Mas isso não procede, eu acho. É o Itair Machado. Né? Com certeza. Mas você vê que eles temem muito mais o Independência do que a questão do Mineirão. Então acho que foi uma boa escolha. Vamos torcer para o nosso estádio sair logo, né? Porque realmente Mineirão é pequeno para o Galo, Independência é pequeno para o Galo. Vamos ver se a gente consegue... a gente precisa ter a nossa casa. Nossa casa nosso espaço. Exatamente, para poder realmente fazer jus à torcida, né? Porque a torcida do Atlético é o bem maior que o Atlético tem. A torcida do Atlético é impressionante. Agora, Thiago, voltando para o assunto dos treinadores, tem um treinador que não está sendo cogitado no Atlético hoje, até comentei com você antes do programa, e que eu acho um nome assim, extremamente interessante para vir para o Atlético, é o nome do Zé Ricardo. Pois é, Zé Ricardo. Eu prefiro muito mais o Zé Ricardo do que o Rogério Ceni e o Osório, sinceramente. Porque muita gente hoje está... Porque o torcedor tem memória curta, né? Isso é uma pena, isso. Porque o Zé Ricardo, quando ele assumiu o Flamengo, foi em 2016, ele fez o Flamengo
O Flamengo que vinha de baixas temporadas assim em sequência, fez o Flamengo voltar a brigar pelo título naquele ano, não levou, mas brigou, né? E aí acabou sendo demitido porque o torcedor entendeu que o Zé Ricardo não era um grande treinador e tudo mais, e aí o Zé Ricardo foi parar lá no Vasco da Gama, no ano de 2017. No ano de 2017, o Vasco da Gama teve vários treinadores, entre Cristóvão Borges, teve o Milton Campos, e aí chegou o Zé Ricardo no Vasco e conseguiu ainda pegar aquele time horroroso do Vasco de 2017 e levar o time para a Libertadores. Inclusive terminou a temporada à frente do time do Galo, né? Que a gente não conseguiu ir em 2017 para a Libertadores. E aí agora a gente está vendo o trabalho do Zé Ricardo no Botafogo, né? Pelo menos a gente estava vendo que ele foi demitido. E honestamente, Thiago, eu não consigo culpar um treinador que não se deu bem num time como o Botafogo, que tem o Eric como grande craque do time. Ali falta elemento, falta peça, falta estrutura, né? Os times carioca, tirando o Flamengo, que está aí com um investimento maior, eles estão completamente falidos, né? O futebol carioca está num estágio lastimável, né? Então, assim, para mim, realmente o Zé Ricardo é um nome que me agrada muito, se viesse. Até mais do que o do Rogério Ceni, para te falar a verdade hoje. Porque o Rogério Ceni é um treinador que eu gosto, o perfil dele, já falei aqui porque que eu gosto. Mas ainda é uma aposta, né? Tá no começo da carreira, eu acho que é um cara inteligente, é um cara que sabe motivar. A gente tá vendo as preleções dele lá no Fortaleza, é um cara que joga o time para cima, que é importantíssimo também pro futebol. Tem que saber a linguagem do boleiro, né? Ele tem essa bolagem, tem que ter essa linguagem. A linguagem do boleiro, ele tem, né? essa linguagem. E aí também tá sendo cogitado o nome do Osório no Galo, que é o treinador lá que treinou São Paulo, depois que foi pra anota seleção, na caderneta, né? Que fica anotando na cadernetinha, que todo mundo malhava ele. Eu também realmente não gosto desse tipo de experiência. Eu acho que alguns técnicos de fora não têm uma vivência tão positiva no futebol brasileiro. O futebol brasileiro é diferente de todo mundo. Eu acho que o cara tem que viver isso aqui de uma forma um pouco mais intensa para poder ter um resultado melhor. Então eu realmente não gosto da ideia do Osório. Espero que eu queime a língua, como eu queimei com o Ronaldinho, por exemplo. Quando o Ronaldinho veio pro Galo, eu falei, não é legal e tal. Eu e 80% da torcida, né? Eu não. Não, mas muita gente nem dormi de alegria aquele dia. Mas muita gente reclamou. Meu sonho. Muita gente reclamou. Na minha época de Elefute, ver o Ronaldinho Gaúcho mas eu adorei queimar a língua. Eu acho que foi um divisor de águas no Atlético. Enfim, espero que também eu queime a língua com relação à questão do técnico, né? Não, isso é. E aí, falando com relação ao técnico, vou dar informação já, pra gente não prolongar muito o programa. Tem informações aí que o Rogério Ceni realmente é o nome pro Atlético, porque ele já recebeu a proposta e gostou da proposta, Thiago. A gente tá vendo aí até nas reportagens que a coisa já está bem adiantada. Já está bem adiantada. Embora externe-se para todo mundo que tem que esperar o campeonato acabar, mas a gente sabe que isso não acontece. Isso já está sendo discutido e costurado, e acredito também que que vai ser o primeiro nome, só se acontecer alguma coisa de muito errado para ele não vir. Mas pelo que eu estou vendo... Pelo que eu vi, realmente é 99% do seu Rogério Ceni mesmo. Porque ele gostou e foi perguntado, inclusive, esses dias, e ele falou, só respondo depois que terminar o estadual. Então não tem muito o que falar, porque se não fosse verdade também, ele já teria descartado, já teria falado que não ia vir, já teria recusado, né? Não, e outra coisa, a gente também não sabe, acredito que ele não tem esse tipo de postura, mas a gente não sabe também se esse tipo de proposta pode servir para ele e para o Fortaleza terem uma reconversa, né, sobre contratos, salários, e ser um Thiago Nunes 2. Aí nós vamos conhecer o profissional agora também, né, depois. Por isso que é ruim vazar esse tipo de notícia, que acaba que prejudica, né, as negociações. Mas no caso, realmente, eu não gosto do nome Rogério Ceni. Eu preferia 3 vezes mais o Largue do que o Rogério Ceni. Realmente não me agrada. Espero que eu queime a língua e ele consiga fazer um bom trabalho caso ele venha a dirigir o Galo. No caso do Rogério Ceni, eu acho que não é nem grana, não. Porque ele já é um cara financeiramente bem estabilizado na vida, né? Eu acho que no caso do Rogério Ceni realmente proposta profissional. Projeto profissional. Eu acho ele tem que pesar duas coisas. Na minha opinião, ele vai pesar duas coisas. A primeira coisa é que o time do Fortaleza é um time muito fraco, apesar dessa estabilidade que ele tem lá. É um time fraco. Mas é um fraco pra cá, né? Lá pra cima é um dos melhores times, né? Porque lá não. Eu falo a nível nacional, porque vai disputar o brasileiro agora, nível né? nacional, isso aí não tem a menor dúvida. Ele vai estar disputando a Série A agora, e na Série A provavelmente vai ser rebaixado. Aí 80% ou 90% de chance do Fortaleza ser rebaixado. Porque não tem um plantel pra disputar em alto nível com os times brasileiros. Isso aí é inegável. Então talvez tenha um lado positivo para o Rogério Ceni de pegar um time hoje melhor, que é o time do Atlético, que com certeza vai brigar por Libertadores.
Isso aí é óbvio pelo time titular que o Atlético tem, que o Thiago acabou de falar aqui agora. Tem toda a capacidade disso, de brigar pela Libertadores. Tem toda a capacidade, assim, com o elenco que nós temos, eu acredito que briga ali entre os 6 sem o menor problema. Eu acho que o Atlético agora, do jeito que tá, a gente tem que trazer algumas peças de reposição. Não tá difícil de acertar o time do Atlético também, não. É o que eu volto a falar. Nós temos que acertar o time do Atlético de trás para frente. Primeiro arruma a zaga, porque o ataque se resolve. A zaga é um dos principais problemas, né, do Atlético e precisa realmente... tanto o meio de campo ali, os volantes e a defesa, ali a gente precisa de um ajuste geral, né? Que foi o que o Cuca fez aqui no Atlético, né? Primeiro ele acertou o setor defensivo, quando ele trouxe o Pierre e ajeitou o time ali atrás, botou o Richard, que a gente até falou aqui no último programa, e depois ele arrumou o time do meio para frente, trouxe o Ronaldinho, mas quando o Ronaldinho chegou no Atlético, ele já estava jogando futebol redondinho. Já tinha uma coerência ali, né? O time já estava encaixado, né? Estava muito bem encaixado. Então o Ronaldinho realmente foi a cereja do bolo, né? Aí pega um cara igual o Bernard que corre igual louco e bota um cara só para poder enfiar a bola, aí realmente foi a receita do sucesso. Né? Aí ficou fácil. Então, assim, perguntar para o torcedor qual que é a opinião do torcedor sobre o Rogério Ceni, já deixa o seu comentário aí no vídeo agora aí. Se você realmente gosta da contratação do Rogério Ceni, se você acha que é o nome certo para o Atlético. Fala também o que você acha aí do Zé Ricardo, se você acha que também é uma boa opção para o Atlético, e do Osório. Será que o Osório realmente aí... O problema do Osório, Thiago, que o Osório é um treinador que gosta de pegar o time no começo de temporada, ele gosta de implementar o trabalho dele. Então eu acho até difícil o Osório querer vir para o Atlético, né? Mas tá sendo ventilado o nome dele aí, então... Pediu para o torcedor aí comentar o que você também acha aí do Osório, se você realmente acha possível aí a contratação do Osório. Tem mais alguma coisa para falar, Thiagão? Olha, eu queria só complementar, essa semana teve também uma notícia muito séria sobre Atlético e Cruzeiro, que é preocupante, mas é um reflexo do futebol nacional, né? Sobre o endividamento dos clubes, né? Saiu aí o balanço, eu acho muito importante falar isso, porque mostra que nesse ponto a diretoria ela precisa realmente pensar agora em sanear o clube, porque pode chegar a um ponto de ficar insustentável. O Atlético gasta muito dinheiro por ano para rolar a dívida, e a dívida do Atlético hoje está em mais de 600 milhões, e a dívida do Cruzeiro, que sempre foi abaixo, né, do Atlético, está parelho ali. Eles estão somando, os dois estão com 1 bilhão e 100 milhões em dívidas. Então eu acho isso muito preocupante, e é fruto também dessa hipervalorização dos jogadores com salários astronômicos. Esse é o problema. Você inflaciona o mercado de uma forma que só os clubes perdem com isso. Então essa nova linguagem de futebol brasileiro, ela tem que realmente vir à tona no sentido de enxugar mais as folhas de pagamento. Nós precisamos ter uma cultura de uma forma geral. Tem que pegar todo mundo e falar, gente, se nós não baixarmos isso, daqui a pouco todos os clubes do Brasil vão estar completamente falidos. Então acredito que tem que ser feito alguma coisa, porque esses números são extremamente preocupantes. E a culpada, na minha opinião, é a Crefisa, né? Chegou no Palmeiras, elevou o preço de todos os jogadores. Palmeiras, no começo, quando a Crefisa chegou no Palmeiras, era absurdo. Esse tipo de investimento não é que deveria ser proibido. O problema é que isso presta um desserviço para o futebol brasileiro. Deveria ter uma lei aí, né? Você tem... Tendo um limite, né? Tem que ter um limite, porque se você começa a fazer dessa forma, você puxa tudo para cima, os clubes que não têm condição de acompanhar vão tentar, e nessa tentativa podem endividar mais os clubes. Eu acho que isso só tem o futebol brasileiro, de uma forma geral, só tem a perder. Então isso não é positivo. Só queria comentar essa questão financeira que eu achei muito grave. Eu vou até fazer um vídeo, já estou fazendo alguns estudos lá para fazer um vídeo falando sobre isso lá no canal. Porque realmente esse assunto é um assunto polêmico demais, né? A gente tem que pegar os números, ver as estratégias, abordar várias coisas, porque é um assunto aí muito polêmico e muito importante a gente buscar o conhecimento sobre esse assunto. Porque ele tem vários lados, né? Eu acho que é difícil a gente realmente bater o martelo e falar, pá, esse é o correto, esse é o errado. Exatamente. É lógico que a gente tem a opinião, eu tenho a minha, o Thiago tem a dele, o Gilberto tem a dele, né, Gilberto? Quase sempre desnecessária a opinião do Gilberto, né? Mas ele tem o time dele tá quebrando também, né, gente? O time dele não tá na situação boa, não, também. Né? Então, o Cruzeiro tá bem endividado. Então a gente tem que a gente tem que se posicionar mesmo, buscar um pouquinho de conhecimento para sofrer mais, igual meu amigo Jesus fala, né? Quando a gente mais conhecimento, mais sofrimento. Isso aí. Então é isso aí. Então a gente vai ficando por aqui. Queria mais uma vez agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente até agora. Não esqueça de curtir esse vídeo, mais uma vez pedindo aqui, gente, curte, porque é muito importante.
importante. Esse trabalho que está sendo feito com muito carinho para vocês. Vocês estão vendo aí que a gente tem muita qualidade aqui de imagem, áudio, enfim. É uma coisa profissional feita com muito carinho para vocês. Então curte, não esqueça de compartilhar. Pega esse vídeo e joga no seu grupo de WhatsApp do Atlético. Sei que você tem vários grupos do Atlético aí no seu WhatsApp, então manda para eles, para a galera assistir, para se inscrever. Porque é muito importante, porque isso aí incentiva o canal a continuar, né, Thiago? Verdade, incentiva a gente a continuar aqui gravando para vocês e fazendo esse trabalho aqui muito bacana com carinho para vocês. Queria agradecer mais uma vez a você, Thiago, pela presença. Amigo. Vamos agora para o sábado campeão mineiro, hein? Então fechou então. Então, galera, até aqui, ó. E ó, Cruzeiro, ó. Vem tranquilo, viu, pai? Até a próxima, ó. Tchau. Fui. Olá. Você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!